Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. No nome de Jesus, teu Filho, ó Senhor, nós pedimos que o Senhor nos instrua por tua palavra. Nos fale ao coração, transforme, mude a nossa vida e torna-nos semelhantes ao Senhor. Te pedimos assim, ó maravilhoso Espírito Santo, te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos estudando há várias semanas as parábolas de Jesus, que estão no capítulo 13 do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ou o Evangelho segundo Mateus. A parábola do grão de mostarda é a parábola que nós vamos assistir hoje, que nós vamos ouvir hoje, que nós vamos estudar hoje. Mateus 13, 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Muito bem, a parábola do grão de mostarda. Podemos chamar essa parábola, e também a próxima, que é a parábola do fermento, podemos chamar essas duas parábolas de parábolas sanduíches. É assim que alguns escritores chamam estas duas parábolas, parábolas sanduíches, porque elas estão entre a narração e a explicação da parábola do joio. Então, Jesus narra a parábola do joio, aí depois vem a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, e aí então é que Jesus explica a parábola do joio. Por isso elas são chamadas por alguns escritores, é claro, né? De as parábolas sanduíches. Ambas, o grão de mostarda e o fermento, bem como as 6 parábolas seguintes, foram deixadas sem interpretação por Jesus. É como se Jesus quisesse treinar seus discípulos na arte de interpretar parábolas e ao deixar essas parábolas sem interpretação, talvez Jesus quisesse que os discípulos interpretassem as parábolas eles mesmos. O entendimento dessa parábola gira em torno de 3 elementos. Quais são esses 3 elementos sobre os quais a parábola do grão de mostarda está firmada? O primeiro elemento aqui é o grão de mostarda. O segundo elemento é a árvore. E o terceiro elemento são as aves dos céus. Então, ok? Pegamos o grão de mostarda, a árvore e as aves dos céus. Vamos então à parábola do grão de mostarda. Em primeiro lugar, vamos ver, como já falamos, o primeiro elemento aqui constituinte desta parábola. O primeiro elemento é o grão de mostarda. Está aí no versículo 31, o Senhor Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Ok? Então, grão de mostarda. O que conhecemos como mostarda não cresce a ponto de se tornar uma árvore. Isto é bom que saibamos, né? Essa mostardazinha que conhecemos aqui no Brasil e tal, não, essa mostarda aí não cresce a ponto de se tornar uma árvore.
Os botânicos acreditam que a espécie mencionada aqui na parábola do grão de mostarda, a espécie mencionada por Jesus aqui, seja a cardá, ou cardal. Alguns falam cardal ou cardá, porque seja a cardal, um termo árabe para mostarda. Os árabes têm esta semente, a semente da cardá ou da cardal, não é? E que é mostarda para eles. Então, provavelmente o Senhor Jesus estivesse falando e referindo-se a este tipo de mostarda, a cardá ou cardal. Em razão do diminuto, do pequenininho grão de mostarda, a semente aqui simboliza pequenos começos e denota pesos ou medidas muito pequenos. O Senhor Jesus está falando disso. A semente da cardá, ou a semente da mostarda, né? A cardá, esta semente, elas são atrativas às aves que se alimentam de ervas devido ao seu sabor. E como a cardá, ou a mostarda árabe, o oriental, ela se torna uma árvore, também esta árvore é muito utilizada como abrigo para certas espécies de pássaros, ok? A semente aqui, de acordo com o que Jesus ensina, o Senhor Jesus ensina, a semente é semeada por um homem que a semeou em seu campo. Nota, por exemplo, quando você volta atrás na parábola do semeador, então lá você vê, você ouviu, você aprendeu, e lá está escrito, o Senhor Jesus fala, um semeador saiu a semear, e depois os servos perguntam, mas o Senhor não semeou só trigo no seu campo? Olha que a mesma coisa sendo repetida aqui. Um homem, né, tomou e plantou a semente da mostarda no seu campo. Vejam que Jesus está tratando do mesmo assunto. Ele está diante dos mesmos espectadores, dos mesmos ouvintes, e o assunto é o mesmo. O assunto que ele tratou na parábola do semeador, o assunto que ele tratou na parábola do trigo e do joio, ele vem usando a mesma linguagem, falando do mesmo assunto, ok? Então, a semente é semeada por um homem que a semeou em seu campo. Jesus é o semeador. Jesus é o semeador. O mundo, o campo é o mundo. Jesus é o semeador, o campo é o mundo. E o grão de mostarda, que é o nosso assunto aqui agora, o primeiro elemento constitutivo desta parábola, o grão de mostarda. Então, e o grão de mostarda? O que é o grão de mostarda? O grão de mostarda é a igreja. Lembram? Foi a palavra de Deus na parábola do semeador, do grão de trigo e do joio. Vocês lembram que o homem semeou somente o trigo e ali estava falando dos filhos do reino. Então agora vejam, a palavra era a semente na parábola do semeador. A semente no trigo e no joio são os filhos do reino. E a semente aqui agora, que é o grão de mostarda, é a igreja. É a igreja. Então, o Senhor Jesus está falando a mesma coisa e colocando como que o reino dele funciona. No semeador, o reino dele funciona através da palavra dele. No trigo e no joio, o reino de Deus funciona através dos filhos do reino. Na parábola do grão de mostarda, o reino de Deus aqui na terra funciona com a sua igreja. Vejam como ele vem falando do mesmo assunto e ensinando sobre o reino de Deus
para os seus ouvintes. Então, o grão de mostarda é a igreja. O pequeno rebanho, lembram que Jesus se referiu à igreja como pequeno rebanho? Pequeno rebanho. Então, a igreja é o grão de mostarda. O Senhor Jesus começou sua obra de redenção através de um pequeno povo. Quando você lê o Velho Testamento, você vê Deus se referindo ao povo de Israel como ó vermezinho, ó povozinho pequenininho, ó povozinho tão pequenininho, não é? Ok? Então, o Senhor Jesus está usando a mesma linguagem, falando para os seus ouvintes usando a mesma linguagem. Então, ele está chamando aqui o reino dele, ou a igreja, que é o reino dele aqui na terra, que é a manifestação do reino dele aqui na terra, por enquanto, é a igreja. Então, ele está dizendo, pequenininho como um grão de mostarda. O reino dele é assim, a igreja dele é assim, pequenininho como um grão de mostarda. E o Senhor Jesus concluiu sua obra através de um pequeno rebanho, sem forças e sem aparência. Então, o grão de mostarda é a igreja. Uma igreja que não tem muita força física, política, social, tem não. Mas é a implantação do reino de Deus aqui na terra, é a igreja. E isso é muito importante de se entender, que Jesus Cristo fala, olha, na parábola do semeador, a minha palavra, na parábola do trigo e do joio, os filhos do reino, e agora na parábola do grão de mostarda, a minha igreja. Ele vem falando do reino dele, ok? O segundo elemento constitutivo da parábola do grão de mostarda é a árvore. Está aqui no versículo 32. Diz assim, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore. O crescimento das árvores é lento, não é verdade? As árvores, na sua esmagadora maioria, o crescimento das árvores é lento. Você planta um ipê, por exemplo, o ipê vai crescendo lentamente. É com vários anos que ele se torna, depois de muitos anos é que ele se torna uma grande árvore. E assim, a maioria das árvores. Mas o da hortaliça, como a semente de mostarda, este crescimento aqui é anormal. É anormal. Então, nós precisamos entender que o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, minha igreja é uma igreja que não tem muita aparência. Minha igreja, ela não é enorme na sua aparência. Minha igreja é algo humilde, é algo sem grande aparência. Mas agora, ele fala que aquele grão de mostarda lá tornou-se uma árvore. O Senhor Jesus está denunciando uma anormalidade. Também aqui nesta parábola. Lembram? Na parábola do semeador, qual era a normalidade? Os solos. O solo bom e os solos ruins. Estavam ali presentes. Solo bom e solos ruins. Na parábola do trigo e do joio, qual era a normalidade? O trigo, a semente, os filhos do reino, e o joio, os filhos ou a semente de Satanás, os filhos do maligno, presentes ali junto na igreja. Tá certo? Lembra? E agora, aqui no grão de mostarda, tem uma anormalidade também, porque Jesus está seguindo o mesmo pensamento. Jesus está mostrando o mesmo ensino, e ele não vai mudar. Ele está mostrando aqui, ó, é assim que é. O homem semeou uma semente muito pequenininha. É assim que é o reino. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Agora ele vai falar de uma anormalidade aqui. Mais uma vez denunciando algo que acontece no meio da igreja,
ou no seu reino, ok? Então, uma hortaliça que se torna uma árvore, isto sugere uma expansão inteiramente alheia à sua verdadeira natureza e constituição. As hortaliças, elas têm sementes pequenininhas porque elas são plantas pequenininhas. A alface, por exemplo, semente pequenininha, e a alface é no máximo dessa altura, é pequenininho. A cenoura, a beterraba, todas as hortaliças são pequenininhas. Mas aqui o Senhor está mostrando uma normalidade. Olha, observem a cardá. Semente pequenininha, mas se torna uma árvore. Ele está mostrando uma anormalidade. Ok? Isso aqui é alheio à constituição do que deveria ser a mostarda. Ok? A cardá, ela pode crescer como um arbusto com cerca de 3 a 6 metros de altura. Você ouviu bem? Uma mostarda, a mostarda cardá, ela cresce como um arbusto e ela chega a atingir 3 metros de altura até 6 metros de altura. Vocês já pensaram, dentro de uma horta, você semeia ali num canteirinho, uma semente pequenininha de uma hortaliça e de repente ela se torna uma planta de 3 a 6 metros de altura? Isso é uma anormalidade. É isso que o Senhor Jesus está tratando aqui, ok? E esta mostarda, a cardá, ela tem vasta folhagem e galhos em forma de leque. É uma árvore bem cheia de folhas, de galhos em formas de leque, né? Tá? Então, é uma anormalidade dentro da hortaliça. Ok? Esse crescimento sugere altivez, expansão e proeminência. O Senhor Jesus está mostrando aqui a altivez, a expansão e a proeminência na igreja, no meio da igreja, ok? Fala este crescimento anômalo, né? Este crescimento desta cardá aqui, fala da igreja organizada, que erroneamente mudou a ênfase de semente semeada para árvore que cresce. Ao invés de manter, a igreja, ao invés de manter o seu objetivo, que era o de semear a semente, a igreja tornou-se uma árvore, com seus galhos, com sua folhagem. É disto que o Senhor Jesus está falando. E ele estava denunciando o que a religião judaica tinha se tornado. Deus havia chamado um povo para semear a sua semente entre os povos da terra, mas a religião judaica tornou-se algo pomposo, enorme, grandioso, com seus ramos frondosos e lindos, aparentes, e deixou de semear a semente entre as nações para as quais Abraão tinha sido chamado. Lembram do chamado de Abraão? Eu vou fazer você ser bênção para todas as nações da terra. Não, a religião judaica tornou-se uma bênção para ela mesma, enorme, bonita, grandiosa como religião. É isso que Jesus está denunciando aqui, quando ele fala o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Mas aí esse grão de mostarda tornou-se uma árvore enorme. Ao invés de fazer discípulos, silenciosa e humildemente, a igreja ficou mais preocupada com elaboração
de grandes denominações, instituições, conglomerado político-religioso, fundações, megaconstruções, etc, etc, etc. Olha o que a igreja se tornou. O grão de mostarda fala da igreja invisível, organismo vivo, humilde, sem aparência. A árvore que nós estamos vendo agora como segundo elemento constitutivo, a árvore fala da igreja visível, organização destituída de vida, exuberante em aparência, é cristandade morta, mas não é cristianismo vivo, não é cristianismo autêntico, é organização destituída de vida, exuberante, sim, uma aparência maravilhosa, com suas instituições, com seus conglomerados, com suas fundações, com suas construções, com suas autarquias, não é? É cristandade, mas não é cristianismo vivo. Tornou-se grande, a igreja tornou-se grande, e assim é contrária ao seu caráter original e ao seu propósito original. A igreja passou de organismo para organização e desenvolveu uma paixão por poder, proeminência, posições, homens buscando supremacia no meio cristão. Isso é a árvore, é a igreja organizacional que o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando. O primeiro elemento constitutivo da parábola, o grão de mostarda. O segundo, a árvore. E o terceiro? O terceiro são as aves do céu. São as aves do céu. Oh, meu querido, quando eu leio a palavra de Deus, eu me apaixono por ela, porque o Senhor Jesus é maravilhoso no que Ele ensinou, e o seu Santo Espírito nos revela as verdades que o Senhor Jesus está ensinando e ensinou na sua palavra. No versículo 32, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Quando comparamos a Escritura com a Escritura, nós encontramos que estas aves dos céus, elas simbolizam Satanás e seu poderio. Na parábola do semeador, por exemplo, você pode olhar no capítulo 13, no versículo 4 e no versículo 19, o Senhor Jesus fala ali, as aves são o maligno. Na parábola do semeador, Jesus fala, as aves são o maligno. Marcos capítulo 4, versículos 4 e 15, Marcos, o evangelista Marcos, ao se referir à parábola do semeador, ele diz, as aves são o diabo, as aves são Satanás, as aves são as ações satânicas. Está aí, a Bíblia. Então, por que o Senhor Jesus mudaria? Por que as aves do céu seriam coisas bonitinhas ou coisas assim? Não, ele vem usando a mesma linguagem. Ele está mostrando o tempo todo nas parábolas. O meu reino foi implantado na terra, mas junto do meu reino, um inimigo semeou a semente dele. Eu semeei uma semente boa, mas eu preparei um solo bom, mas existem solos ruins aí, e o inimigo semeia aí através desses solos. Na outra ele diz, eu semeei o trigo, mas o inimigo semeou o joio, não é? Então ele está mostrando isso, e ele
não vai mudar. Ele vai falar nessas 6 parábolas seguintes, ele vai mostrar a mesma coisa. Ó, o reino de Deus é semelhante, tem aí a coisa de Deus dentro do reino dele, e tem a coisa infiltrada de Satanás dentro da igreja. E aqui nesta parábola, ele fala das aves. Em Lucas capítulo 8, versículo 5, ele fala as aves do céu. E aí no versículo 12 ele explica, as aves do céu são o diabo. Na parábola do grão de mostarda, não pode ser diferente, pois o ensino de todas as parábolas de Mateus 13 são dirigidas ao mesmo público, fala do mesmo assunto, que é o reino de Deus na terra, até a consumação dos séculos. Porque na consumação dos séculos, aí sim, aí Jesus vai tirar, vai deixar só o solo bom, e os solos ruins vão ser lançados nas chamas de fogo. Ele vai separar, os anjos vão separar o joio, e o joio vai ser lançado nas trevas. E também com relação à parábola do grão de mostarda, que ele deixou para os discípulos mesmos interpretarem, também as aves dos céus, que simbolizam Satanás, o diabo, a ação satânica, vai ser lançado no lago de fogo. Portanto, as aves do céu aqui nesta parábola também são os agentes malignos do diabo. Aquele inimigo lá da parábola do semeador. Aqui também as aves dos céus são os agentes de Satanás. O crescimento institucional, o crescimento organizacional, político-religioso, financeiro e social da igreja visível permite que o maligno e seus agentes se aninhem nessa grande árvore. É disso que Jesus está falando, que o reino dele que deveria ser e continuar sempre como um grão de mostarda, pequeno, no sentido de humildade, no sentido de quietude em fazer a obra, mas quando a igreja larga ou abandona esta ideia e torna-se grande politicamente falando, socialmente falando, religiosamente falando, financeiramente falando, quando se torna essas megas construções, corporações eclesiásticas, isto facilita que o inimigo, que o Satanás e seus agentes aninhem-se nessa árvore tão grande. Toda essa aparência saborosa que se tornou a igreja institucional, a igreja organizada humanamente falando, política e religiosamente falando, tudo isto atrai a atenção das aves do céu, que são os agentes do diabo. É convidativo, isso é convidativo aos agentes de Satanás. Jesus estava mostrando isso, não se tornem, não deixem de ser grão de mostarda para ser grande árvore. Isso vai atrair as aves dos céus, elas vão aninhar-se aí. Isso é convidativo aos agentes de Satanás. É propício para o desenvolvimento de ninhos do maligno. Eu vou repetir, esse crescimento institucional é propício para o desenvolvimento de ninhos do maligno. Pode perceber isso nas igrejas hoje? Perceba como as igrejas são e veja se não são os agentes de Satanás e os seus ninhos no meio dessas corporações, desses conglomerados políticos, religiosos, sociais, financeiros, aparentes, importantes. Conclusão: a parábola do grão de mostarda é mais um dos exemplos dados por Jesus ao falar do reino de Deus aqui na terra.
E ele estava falando do reino de Deus aqui na terra antes da consumação dos séculos, porque na consumação dos séculos ele vai limpar. O grão de mostarda que ilustra a igreja, o reino invisível de Deus, que é de humilde aparência. A árvore que ilustra a igreja visível, instituição humana e seus aparatos atrativos e seu poderio político religioso. As aves do céu, que ilustram o maligno, seus agentes e suas ações dentro da igreja visível. Aplicação. Como discípulos do Senhor, da igreja, você e eu precisamos viver em humildade, morrer cada dia para nós mesmos, a fim de que Cristo viva. A nós convém que Ele cresça e nós diminuamos. Nossa preocupação e motivação não podem ser com as coisas aparentes, com as coisas que dão aparência, mas com a vida oculta de Jesus Cristo dentro de cada um dos discípulos. Segundo, como discípulos do Senhor da igreja, você e eu precisamos discernir entre organização e organismo. Precisamos ter convicção de que somos parte inseparável do organismo vivo, que é o corpo de Cristo. O nosso Senhor nos enviou a fazer discípulos, irmãos. Essa deve ser a prioridade da igreja. Terceiro, como discípulos do Senhor da igreja, você e eu precisamos orar e jejuar constantemente, para que não sejamos levados pelos agentes de Satanás, que estão aninhados na igreja visível, nas organizações, nas instituições religiosas. Vou repetir, você e eu, como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos orar, jejuar, ficarmos alertas para não sermos levados, enredados, engodados, enganados pelos agentes de Satanás, que estão aninhados na igreja visível, nas organizações, nas instituições religiosas. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, mantenha-nos alerta, dá-nos discernimento, e que cada um de nós possa sondar-se e perceber se somos organização ou somos organismo vivo de Deus e de Cristo. Senhor Jesus, ajuda-nos a estar alertas e cuidadosos, vivendo uma vida de humildade, por causa do seu exemplo e da sua palavra, para que não sejamos enredados, enganados pelos agentes de Satanás, que estão dentro da igreja visível, cuja preocupação é a aparência, é o poder, é a posição. Ó, livra-nos disto, Senhor, livra-nos deste engano. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.